Capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer assim: contudo, recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Capítulo 2, para a gente ler mais alguns versículos. Capítulo 2, um acontecimento. Capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim: e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa aonde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4: e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da Tua presença nós estamos aqui para Te louvar e Te adorar, Pai, por esta noite, Pai, por esta oportunidade. Espírito Santo, meu amigo, fique bem à vontade, porque afinal esta casa é bem mais sua do que nossa. Tu tens liberdade neste ambiente, porque nós abrimos as portas para adentrar dentro desta casa, mas o Senhor é aquele que não precisa de porta para entrar neste ambiente. O Senhor é aquele que rompe, o Senhor é aquele que atravessa paredes, o Senhor é aquele que desce pelo telhado, o Senhor é aquele que, quando acabar o culto, nós vamos para a nossa casa, e o Teu Espírito vai conosco, mas ao mesmo tempo fica neste ambiente, operando maravilhas. Dessa forma tens liberdade neste lugar para tocar, dessa forma tens liberdade neste lugar para encher, dessa forma tem liberdade neste lugar para autorizar o Teu povo a ser usado através do Teu poder. Espírito Santo, no qual é a pessoa mais poderosa deste mundo, tome liberdade neste ambiente. Pode tocar sobre os vasos, pode batizar com o Espírito Santo, pode renovar com novas línguas. Fique bem à vontade durante a pregação. Tu não és um espírito no qual está preso dentro de uma gaiola, não. Tu és um espírito no qual está livre para operar no nosso meio. Por isso, toma esta igreja em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, aprova o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, pode se assentar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor se faz presente neste lugar. Glória, Ele vive. Irmãos, quando entra no frio, a gente entra num momento complicado na igreja. Não é diferente de lá. Ontem eu falei assim para a igreja: é o seguinte, irmãos, a gente pode vir bater ponto igual na empresa e ir embora, não vê na hora de ir embora, porque afinal está frio e a gente quer o conforto da nossa casa. Ou a gente pode entender que já que a gente veio, vamos vir para dar lugar. Já que a gente veio, vamos vir para a glória a Deus. Já que a gente veio para ser cheio do poder dEle e sair daqui batizado por Ele, cheio da presença dEle. Então vamos nos entregar à presença do Senhor. A Bíblia vai nos dizer em Atos dos Apóstolos um dos acontecimentos mais extraordinários, que é o derramamento do Espírito Santo, o derramamento deste poder sobre aqueles discípulos depois da vinda de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo é a maior vinda que poderia acontecer, né? Nós estamos falando de um acontecimento no qual foi predito, né? No versículo 8 vai ser dito, né? O Senhor vai estar dizendo que o povo vai receber este poder, vai ser cheio desse poder, mas não para ficar na sua cidade local, não para ficar no seu estado local, não para ficar no seu país, mas sim para espalhar o Evangelho do Senhor. Depois de dito, nós entramos em Atos capítulo 2, no qual o primeiro versículo inicia nos dizendo que se completou o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes nada mais, nada menos era do que a festa da colheita. Repita comigo: colheita. Eu
quero que você me ajude a pregar, que você vai ver o que o Espírito vai nos direcionar nessa noite. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Nós estamos falando da festa da colheita. A festa da colheita, ela vai ser completa. A festa da colheita, ela vai ser finalizada. E após o fim da festa da colheita, aí sim vem a descida do Espírito Santo. Wellington, mas que tipo de colheita é essa? Qual colheita é essa que aconteceu? Acabou de ser finalizada a colheita do trigo. O povo plantou trigo. Depois que o trigo foi plantado, ele foi regado. Depois de regado, ele foi cuidado. E chegou no dia especial, no final do dia. Qual que é esse dia mais esperado pelo agricultor? O momento da colheita. A colheita é o momento mais esperado por qualquer agricultor, no qual chega o momento da alegria, no qual chega o momento da festa. Não é à toa que é a festa da colheita, porque todo mundo festeja quando colhe. E eu não sei o que você veio fazer aqui nesta noite, mas eu quero profetizar um tempo de colheita para a tua vida. Porque quando a gente passa por períodos no meio da agricultura e da colheita, o momento mais difícil é o frio. Só que depois que o frio é superado, tem fruto. Eu sei que é difícil muitas vezes sair de casa. Eu sei que talvez você está enxergando e falando, fulano não veio, cigano não veio. Mas se você está passando pelo tempo do frio, eu quero que você tenha uma ideia. Existe uma colheita do céu preparada para a tua vida. Você crê nisso? Aleluia! O tempo da colheita vai chegar. O tempo da colheita do trigo. Só que quando eu olho para essa palavra, ela é muito interessante. Porque a descida do poder do Senhor sobre o povo foi justamente no momento de uma festa da colheita. E o Espírito Santo, nosso amigo, não convém comigo também, né? Deixa eu te apresentar, ele está no nosso meio. Ele ministrava no meu coração que aconteceu duas colheitas. Me pergunte qual. Aconteceu a colheita do trigo, mas também aconteceu a colheita dos discípulos. Aqui, enquanto na terra está sendo colhido o trigo, no céu está sendo colhido os discípulos. Por que colhido os discípulos? Porque quando Jesus desce na terra, ele planta os discípulos. Durante o momento ele caminha com os discípulos, ele rega os discípulos. Durante o momento ele caminha na terra, ele está cuidando dos discípulos. Tudo isso para quê, Eto? Para que no dia da formatura, para que no dia da colheita, eles fossem cheios de poder e assim formados pudessem exercer aquilo no qual estava designado no teu coração, pregar a palavra do Senhor. Enquanto está tendo colheita de trigo, no céu está tendo preparado uma colheita daqueles no qual serão selecionados para pregar o evangelho do Senhor. Eu não sei se você crê, mas o Espírito Santo está andando no nosso meio, e ele está aqui para colher a sua vida como pregador do evangelho. Ele está aqui para te encher do poder dele, para te usar na presença dele nesta terra. O povo está colhendo trigo, só que no céu há um movimento. Para quê? Porque no céu está havendo um movimento no qual os discípulos vão ser colhidos. Vai chegar um momento ápice, um momento de entender se realmente eles aprenderam com tudo que viveram, porque eles andaram, caminharam com Jesus, e agora chegou a hora da verdade. Vamos ver se vai dar fruto ou se não vai dar fruto. Não é diferente da forma da colheita. Ela passa por todos esses períodos, só que o momento principal é o momento no qual serão colhidas. Quando a gente fala da colheita do trigo, nós estamos falando de algo que foi plantado, nós estamos falando de algo que passou por momentos de dificuldade, algo que passou pelo momento da geada, o momento do frio, mas conseguiu permanecer até o fim. Quando eu falo dessa colheita, é muito interessante a gente entender como ela é formalizada, né? Quando a gente estuda a parte da colheita no tempo da Bíblia, e não com o maquinário de hoje, depois que o trigo está em pé, vai ser passado a foice. Quando a foice é passada, é separado os ramos. Quando os ramos são separados, esses mesmos ramos vão ser jogados lá no terreiro, lá no arraial. E quando eles são jogados no arraial, uma das formas de separar o grão da palha, sabe qual é? É quando os bois passam por cima e começam a pisotear aqueles ramos.
No momento no qual eles estão pisoteando, é o momento no qual está separando a semente da palha. Eu não sei se você crê, mas o céu tem algo para liberar sobre a sua vida. Talvez você está passando por um momento difícil, um momento no qual está sendo pisado, um momento no qual está sendo sapateado, um momento de dor, um momento que não é fácil, mas eu quero que você entenda o recado do céu para a tua vida. Conforme está doendo, conforme está sendo pisoteado, conforme você está sendo pisado, o Senhor está dizendo: conforme está doendo o processo da tua vida, é eu separando a palha da semente, é eu separando a palha da semente, é eu separando a palha da semente, é eu separando aquilo que presta daquilo que não presta, é eu tirando algumas pessoas do seu lado que não tinha utilidade alguma. Para que, Eto? Para poder dar fruto sobre a tua vida. Talvez você não está entendendo o processo. Eu sei que é dolorido, eu sei que dói, só que o Senhor está descendo nesta noite para falar com alguém aqui. É eu que estou te separando daquilo que não poderia continuar contigo. Até aqui esteve contigo, mas daqui para frente você tem que andar separado. Mas dói, eu sei que dói ser pisoteado, eu sei que dói ser pisado em cima, eu sei que dói esse momento no qual nós somos moídos pelo processo do Senhor, mas faz parte para te separar daquilo que já não pertence mais sobre a tua vida. Tem crente que gosta de insistir. Tem crente que o Senhor está passando pelo processo, está dizendo: é tempo de separar de algumas coisas, só que gosta de insistir. O grão do trigo gosta de insistir, de continuar andando com a palha. Sabe qual que é o problema disso? Que enquanto o grão está revestido da palha e é jogado dentro da terra, ele não dá fruto. Mas quando a semente é separada da palha e é jogada dentro da terra, ela começa a dar muitos frutos. Há um tempo de fruto através da sua vida, na qual o céu tem preparado. Mas para que este tempo de fruto invada a sua vida, o seu ministério, é necessário separar você da palha. É necessário separar o grão da palha. Mas até aqui ele caminhou comigo, até aqui, mas daqui para frente você vai caminhar sozinho. Talvez você vê tantas pessoas iniciando com você, mas eu quero que você seja maduro para entender. Nem todo mundo que hoje está do teu lado vai permanecer para sempre. Vai chegar um momento no qual o Senhor vai estar no momento da colheita, um momento no qual vai ser debulhado e vai haver uma separação, e você tem que estar preparado para isso, porque o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você está vivendo hoje. A palavra do Senhor vai nos dizer que vai passar por este tempo da colheita, um momento no qual vai haver uma separação, e é isso que os discípulos recebem. Quando Jesus chega, Jesus vai tirar cada um do seu ofício. Aquele que estava coletando impostos sai, aquele que era pescador sai. Ele vai tirar cada discípulo do seu ambiente. Por quê? Porque ele está separando as coisas velhas das coisas novas. Ele está separando os discípulos para um novo tempo de revestimento de poder. Só tem como ser revestido de poder aquele que já foi separado da palha. Só tem como ser revestido de poder aquele que está posicionado na presença de Deus. Os discípulos são separados daquilo que pertence no passado deles, e agora eles estão obedientes dentro do cenáculo no qual nós vemos em Atos 2. Quando eles são pisados, aqueles trigos, e chega um momento no qual o grão sai de dentro da palha, a palavra do Senhor entra no versículo 2 dizendo: e de repente veio do céu um barulho semelhante ao vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa que estavam assentados. O segundo processo, depois que os bois pisam em cima do trigo e separa o grão da palha, sabe qual é? Me pergunta qual? O vento. É o momento no qual já está separado, já não está junto, mas está do lado. Está separado, não está grudado, mas está do lado. O grão já não está mais revestido da palha, mas está do lado. Daí o que acontece? Vem o momento do sopro. É o momento no qual o vento toma o terreno. E sabe o que acontece? A palha que estava ali firmada no chão não está mais, ela vai embora. E só fica os grãos.
e só fica a semente, só fica aquilo que pode dar fruto. Talvez você não está entendendo o vento que está tocando a sua casa, talvez você não está entendendo o porquê deste vento, mas é o Senhor dizendo: o vento vem para soprar toda a palha que estava sobre a sua vida, porque só vai ficar do teu lado aquilo que é semente, só vai ficar do teu lado aquilo que frutifica. Aquilo que não frutifica vai ser soprado. Nesse momento, quando o vento do Espírito Santo invade aquela casa, está fazendo uma separação daqueles que vão ser cheios do poder e daqueles que vão ficar olhando, daqueles que vão ser cheios do poder e daqueles que vão ficar questionando quem está cheio. Eu não sei qual você faz parte, mas eu faço parte daqueles que serão cheios do poder de Deus. Eu não faço parte da palha, eu faço parte do grão. Eu não faço parte da palha, eu faço parte da semente. Quando a gente lê esse versículo 2 e a gente faz uma exegese, como diz Renan Lopes, a gente debulha ele, vai dizer: de repente veio do céu um barulho semelhante. Um barulho semelhante. Um barulho como? Está querendo dizer que do céu não veio um vento que invadiu toda a casa. O que invadiu toda a casa é o barulho. Não teve vento ali dentro não, irmãos. O que teve ali dentro é um barulho. Veio do céu um som como de um barulho, e esse som tomou toda a casa onde estavam reunidos. Não teve vento ali dentro, só teve o que? O barulho, o som. Só que a pergunta que a gente faz é: se teve só o som dentro, como pode ter falado que foi semelhante ao vento? Daí a gente vai entender o que? A origem da onde veio o som veio do céu. Sabe o que isso significa? Que pode até não ter tido vento aqui embaixo, mas teve vento lá em cima. Vou falar de novo. Pode até não ter vento aqui embaixo, mas teve vento lá de cima. Explica de uma forma melhor. Você está aí, eu estou aqui. Eu vou soprar no microfone. Aí você não sentiu o vento, mas ouviu o barulho. É o Senhor dizendo: aqui embaixo não teve vento, mas lá de cima teve um vento, no qual soprou o Espírito Santo, no qual através desse som tomou toda a casa que estavam reunidos. Para que o vento, Érico? O vento é para separar quem vai ser cheio daquele que não vai ser cheio. O vento é para separar aquele que vai ser revestido daquele que não será revestido. Só ouviu o som aquele que estava dentro da casa, só ouviu o som aquele que estava posicionado, só ouviu o som aquele que estava obediente. O vão vai invadir, o som vai invadir aquele ambiente. O vento vai separar agora aquilo que é palha daquilo que é trigo. E quando há um separamento disso, a Bíblia diz que aquelas sementes que estavam reunidas, elas vão ser separadas, levadas para outro lugar. Para quê? Para dar fruto, irmão. Para servir de alimento, para servir de novas sementes. É isso que o Senhor está fazendo nesse momento, em Atos capítulo 2. Está separando aqueles discípulos cheios do poder, para que eles sejam alimentos para outras vidas, para que eles possam multiplicar sementes. A Bíblia vai dizer no versículo 2: e soprando um som muito forte, encheu toda a casa onde estavam assentados. Repita comigo: assentado. Há uma grande diferença aqui, irmão, da palavra assentado de sentado. O Espírito Santo não invade quem é sentado na obra, não. O Espírito Santo só invade aquele que está em movimento. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele se movia. O Espírito Santo não é um separado. Ele não desce para quem está sentado. Ele não desce para aquele que quer ficar paradinho no sofá, aquele que quer ficar paradinho na cadeira. Ele não desce para aquele que quer ser cheio aqui, mas para que tanto poder para chegar em casa e não fazer nada? Ele só desce para aquele que é ativo. Ele só desce para aquele que quer ser usado. Ele só desce para aquele que dá liberdade para ele usar. Para que ele vai encher alguém que está sentado e só se preocupa em estar sentado? Ele enche para aquele que está louvando. Ele enche aquele que está querendo ministrar a palavra de Deus. Ele enche aquele que está no som. Ele enche aquela que cuida da salinha das crianças. Ele só enche aquele que está em movimento. E por que a palavra assentado? A palavra assentada, ela vem de um sinônimo significado: firmado, fixado. Como eu entendo melhor uma frase? O pedreiro, ele assentou,
50 tijolos. A palavra assentado, ela vem de alguém que recebeu uma promessa através de Jesus para ficar em Jerusalém, no qual desceria poder do alto. Ele entendeu: eu vou ficar fixado, firmado, assentado, e enquanto a promessa não vir, eu não saio daqui. Não está falando de um povo que estava sentado esperando o poder do alto, não. Estava falando de um povo que falou: eu só saio daqui de dentro quando do alto eu for revestido de poder. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida, foi uma promessa liberada por mim. E por que você não sai? Por que você não desiste? Porque eu estou assentado, eu estou firmado, eu estou colado. Não tem chance alguma de eu sair daqui antes que a promessa me alcance. Por isso que tem crente que vem a dificuldade, vem a luta, vem o frio, levanta um, levanta outro, é batalha atrás de batalha. E por que ainda está de pé? É porque está firmado, está assentado na promessa. Tem crente assentado na promessa aqui, irmão? Para tirar um tijolo de dentro de uma parede na qual foi assentado, é só quebrando tudo, irmão. Tem uns crentes que eles se assentaram na promessa, que pode vir a palavra contrária que for, ele não desiste. Ele se agarrou na palavra que ele e a casa dele serviria o Senhor. O marido pode estar no bar, o filho pode estar nas drogas, a filha pode estar na prostituição, mas não desiste, continua na campanha. Faça chuva, faça sol, por quê? Porque está assentado sobre uma promessa. Aleluia. Quem está sentado sobre uma promessa aqui do céu? Aleluia. É assim que funcionou com os discípulos, irmão. Vinha a dificuldade, vinha a luta, só que eles estavam assentados. Vinha as dúvidas, mas eles estavam assentados. É dessa mesma forma com o trigo que supera a geada, que supera o frio, que supera a terra ruim, mas continua firme para o tempo da colheita. Eu não sei qual é o tempo que você tem passado, mas o Senhor está dizendo: ei, o tempo da colheita está logo ali, supera. O tempo da colheita está logo ali, mas eu estou quase parando. Não para, persista, lembra da promessa, se assenta na promessa, se firma na promessa do Todo-Poderoso sobre a sua vida. No versículo 3 a palavra do Senhor vai dizer: então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Eu acho isso muito poderoso, porque a Bíblia vai dizer que as línguas pousaram sobre cada um deles. Tem uma grande diferença de pousar e uma grande diferença de cair. Cair fala de algo que foi acidental. Cair fala de algo que aconteceu por acaso. Cair fala de algo que foi por acidente. Opa, de repente caiu. Só que eu tenho que te lembrar uma coisa: o Espírito Santo, ele não caiu como um pingo de chuva que cai em um e cai no outro. O Espírito Santo, ele pousou. A língua de fogo, ela não caiu e acertou quem queria acertar. Não, a língua de fogo, ela pousou. Pouso fala de direção, pouso fala de alguém no controle, pouso fala de um avião no qual decola e pousa onde quer. Deixa eu dizer uma coisa: esse poder que vem do alto, ele não vai cair em qualquer um, não. Ele vai pousar só naqueles que estão assentados na promessa. Ele vai pousar somente aqueles que estão dentro do cenáculo em obediência. Ele só vai pousar naqueles que entenderam que existe um chamado e uma obra sobre a vida deles. Por isso que dentro de uma igreja tem uns que são revestidos e tem uns que não são. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não desce como queda, ele desce como pouso. Ó o pouso, ó o pouso, ó o pouso, ó o pouso. Igual nós achamos do Espírito, irmão. Nós estamos nessa mesma dimensão. Ou você acha que está tocando em todo mundo? Não. Tem gente que está dentro, mas não recebe. Por quê? Porque o Espírito não cai, ele pousa. Imagina um avião, ele está pousando, irmão. E quando ele acha alguém que está com o coração aberto para ele, quando ele acha alguém que está dizendo: Senhor, eu quero pregar, mas eu quero pregar com poder. Senhor, eu quero louvar, mas eu quero louvar com a tua unção. Senhor, eu quero limpar a igreja, mas eu quero limpar na tua presença. Quando ele encontra um crente desta maneira, pedindo o poder do alto para ser usado por ele, ele vem e pousa, irmão. Ele vem e pousa. Quem vai receber o pouso aqui em nome de Jesus, desse fogo que vem do céu? Só de você estar aqui num dia difícil desse,
já dá uma sinalização para o céu: ei, eu não estou aqui em vão não. Ei, se eu estou aqui é porque eu quero algo a mais, eu poderia estar na minha casa. Então só de você estar aqui dentro, você já pode estar apto a receber esse pouso do fogo que vai descer do alto sobre a sua vida. Quem quer dizer glória a Deus? Aleluia! Ele vai descer do alto. E a Bíblia vai dizer que quando desce, desce como línguas repartidas. Repita comigo: repartidas. Línguas repartidas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Isso aqui é muito incrível, irmãos. Porque quando a gente vai ouvir do Espírito, lá em Gênesis 1, versículo 2, vai dizer que o Espírito se movia. Quando a gente fala do Espírito de Deus, a gente vai entender que o Espírito, ele até caminhava junto com Adão e Eva. Quando a gente vai falar do Espírito, ele até descia. O Espírito de Deus até descia para falar com Abraão, com Isaac. O Espírito Santo, ele até desceu, o Espírito de Deus, e Moisés conseguiu ver as costas dele. Ele descia, ele se movia, ele descia e falava com o teu povo. Daí nós entramos no momento do nascimento de Jesus, no qual o Espírito de Deus dentro dele caminhava no meio do povo através de Jesus. Ele andava de um lado para o outro. Só que quando chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no qual desce do alto, no qual nós temos a revelação hebraica do nome do Espírito Santo como Ruach, o significado vai ser algo dito aqui: Deus dentro. Agora ele não se move, agora ele não anda, agora ele não desce para falar, agora ele está dentro de você, agora ele está dentro de você. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Antes ele se movia, antes ele andava, mas agora este Espírito de Deus está dentro de você. Às vezes a gente se anima, irmão, para pensar assim: quando eu chegar no céu vai ser incrível, porque eu vou chegar em Noé e vou perguntar para ele como foi construir aquela arca. A gente imagina: quando eu chegar no céu vai ser incrível, eu vou perguntar para Moisés como foi aquele mar aberto. A gente se anima porque a gente vai conversar com Abraão e dizer como foi levar o seu filho lá no monte, como foi Elias orar e o fogo cair do céu, como foi Elias orar e não chover, como foi Josué você ter passado por tudo aquilo, orar e o sol parar, como foi Daniel estar dentro da cova, como foi para aqueles jovens dentro da fornalha o povo não queimar. Só que espere uma coisa: quando você pisar o pé no céu, não vai ser muitas vezes eles que vão vir, você vai sair perguntando para eles, vai ser eles que vai falar como é o Espírito está dentro de você 24 horas por dia. Porque o Espírito ele descia, operava e subia. O Espírito descia sobre Moisés, operava e subia. Para se encontrar, ele subia e falava. De vez em quando, em forma de teofania, falava com Abraão e Isaac. Só que eles vão chegar e falar como é o Espírito está aí dentro. Como é não precisar sacrificar boi, pombinha, nada. Como é não precisar entrar dentro do santo do santo. Como é você dobrar o joelho dentro da tua casa e a presença dele descer a labaia. Antes a gente precisava de tanta coisa, mas o véu foi rasgado. Muitas vezes vocês perguntam, eles são incríveis. Incrível é você que tem o Espírito Santo dentro de você, aquele no qual é cheio de todo o poder. Incrível é você, sabe por quê? Porque Pedro também tinha esse Espírito dentro. Só que Pedro viu Jesus, e você crê mesmo sem não ter visto ele, irmão. Os discípulos caminharam com ele, depois eles receberam esse poder e pregavam. Eles pregavam, mas eles caminharam. Eles pregavam, mas fizeram uma faculdade com Jesus. Mas você sem mesmo ter visto ele, você sem mesmo ter tocado nas mãos furadas dele, você vem com um culto desse no meio do frio. Só pode ter o Espírito dentro de você, irmão. Porque não tem lógica. Por isso que o mundo olha e nos chama de maluco, porque eles não conseguem entender. Por quê? Porque eles não têm esse Espírito morando aqui dentro. O Espírito, ele mora aqui dentro. Quando a gente começa a entender essa palavra, o Senhor ministra 3 dimensões, na qual eu já vou chamar você daqui a pouco para orar. São 3 dimensões que nós acabamos de ler aqui, irmão. Primeiro eles vão se posicionar no local certo. Dobre a sua atenção para isso.
Eu tenho 10 anos, 20 anos de crente. Dobra a tua atenção para as dimensões do Espírito. Talvez você ache que já está na última e ainda não chegou. Versículo 2 vai dizer: de repente veio do céu um barulho como de um som. A primeira parte da dimensão do Espírito é: ouviram um barulho como de um som. Muitas pessoas dentro do culto, eles ouvem o som do operar do Espírito Santo. Deus está usando através de profecia, é o Espírito Santo. Não está falando língua estranha, é o Espírito Santo. A primeira dimensão daquele que está posicionado é ouvir pessoas falando através do Espírito Santo. Essa é a primeira dimensão. Eu nem sei como você chegou aqui, mas se você chegou aqui e fala: não, eu faço parte dessa dimensão. Eu ouço Deus usar a vida do apóstolo, eu ouço Deus falar a vida do pastor, eu ouço essas línguas estranhas. Você está na primeira dimensão. E essa primeira dimensão é incrível, por quê? Porque você ouve e crê que o Espírito Santo existe, em questão de que aquele que está no mundo não ouve, e nem nessa dimensão está. Existe a segunda dimensão, no versículo 3: e todos viram. A primeira dimensão, eles ouviram. A segunda, e todos viram. Talvez além de você ouvir, você tenha visto o mover dentro na casa. Você vê ele operando. Você sente ele de um lado para o outro. Você sente ele tocando, ele batizando. Você já sabe que ele é mais do que real. Você não só ouviu, você também está vendo o agir dele. Não é mais do ouvido e sim dos olhos. Eu estou vendo o agir dele na casa. Só que essa é só a segunda dimensão, irmão. E nós entramos na terceira, no versículo 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Tem muita gente que ouve, tem muita gente que vê, mas o Senhor está te chamando para a terceira dimensão do Espírito. A terceira dimensão é naquela que você não vai mais ouvir, você não vai mais ver, mas sim Ele vai falar através de você, mas sim Ele vai começar a operar através de você, mas sim você vai ser batizado por Ele. Você não vai ouvir dos outros línguas estranhas, vai ser de você que vai sair. O Senhor está te convidando para a terceira dimensão do Espírito Santo nessa noite. Tem muitas pessoas que se acomodam com a primeira. Eu já estou na igreja, já está tudo bem. Só que o Senhor quer te encher de poder. Eu já estou na igreja, já estou vendo, tudo bem. Não, mas o Senhor, além de te encher, quer usar a tua vida. Imagina um trigo que passou por tantas batalhas, e depois que ele é descolado da palha, depois que ele está solto, ele fica parado, sem dar fruto, sem gerar alimento. Muitas vezes é aquele que já estou colhido, já estou separado, não fica parado no meu campo. Não, você foi chamado para dar fruto. Você foi chamado para ser alimento. Entra na terceira dimensão do Espírito Santo. Deixe-se ser cheio dele para a glória de Deus. Deixe ele te usar nessa terra. Para de ser muitas vezes um grão, uma semente que está ali isolada, dê fruto. Através de você muitas virão. Nunca o Evangelho foi só sobre você. Foi sobre você estar espalhando o Evangelho em Jerusalém, em toda a Judeia, Galileia, até os confins da terra. Tem gente que está preso ainda em Jerusalém, e o Senhor está dizendo: Jerusalém foi só o começo. Eu quero fazer mais.